Olá, que bom ter você conosco aqui em mais uma edição do programa De Bem com a Vida, que traz para você, de uma forma muito especial, conhecimento, informação, experiência, nossa gente muito especial e, acima de tudo, um alto astral. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Web Produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba, você tem um sonho de escrever o livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. O De Bem com a Vida de hoje traz um cardápio espetacular. Confere só o que nós produzimos para você. A sua idade realmente lhe representa? Completar 60 anos, passar a ser uma pessoa idosa e fonte de projetos sensacionais. Sobre esta mistura, o jornalista Mauro Stock traz novidades que entusiasmam. Vamos saber, em primeira mão, de projetos que promovem a envelhecência excepcional, com o presidente do Instituto Amigo do Fórum Social Mundial Porto Alegre, Lélio Falcão. A nossa correspondente internacional, jornalista, mochileira, Silvia Triboni, direto da Europa, antecipa os segredos da longevidade do povo grego. Pensa comigo. Completar 60 anos e passar a ser considerado uma pessoa idosa. Apesar disso, ter muitos projetos, muito gás e muita vontade para novos desafios. Sobre este tema, nós vamos conversar com o jornalista Mauro Stock, que é uma autoridade no assunto, palestrante sobre diversidade etária, sócio fundador da Hub 40+, colunista da revista Exame e também do Portal Terra, mentor de executivos sobre network e marca profissional e, olha que chique, LinkedIn Top Voice. Como vai você, jornalista Mauro? Está de bem com a vida? Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio, um prazer estar com vocês aqui no programa novamente. Nós que agradecemos. Mauro, como assim a idade pode não nos representar? Eu diria no sentido afirmativo, a idade não nos representa, né? Independente do número na nossa carteira de identidade, ou do ano que a gente nasceu, a gente pode se reinventar várias vezes ao longo da vida pessoal e profissional. Será que todos aqueles que têm 20 anos pensam da mesma maneira? Aqueles que têm 40 anos pensam da mesma forma? Os 60 mais têm os mesmos objetivos? Os 90 mais os mesmos interesses? Então, a gente não pode colocar caixinhas estereotipadas. Temos que pensar dessa maneira, temos que agir como tal, ou temos que ter essa ou aquela atitude. A gente que faz o nosso dia a dia, independente da nossa idade. E aí entra o conceito que eu trago muito para o nosso debate, que é o ageless. Ageless são os sem idade. São pessoas que se comportam por terem interesses, perspectivas e têm vontade de viver e ânsia por aprender. São pessoas que se juntam exatamente por quererem fazer a diferença. Não querem ser iguais, não querem ser comuns. Então, independente da nossa idade, nós temos todo o poder na nossa mão. Nós é que fazemos quem a gente quer ser. O legado não é o que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. Então, chegou a hora da gente começar a fazer diferença. Chegou a hora que a gente perceber que 60 ou 70 ou 50 é um número. Nós vamos viver até os 100 anos muito em breve. Ainda mais com o avanço da medicina e da tecnologia. Então, como será a nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde relacional, nossa saúde financeira? Várias questões que nós precisamos refletir hoje, mas também precisamos sair do sedentarismo ou dos pensamentos negativos e passarmos a encarar o positivo.
passamos a olhar para a vida e estar bem com ela, não é, Cristina? Com certeza. Dentro deste contexto, Mauro, tu entendes que a mulher sofre mais do que o homem? E eu faço essa pergunta levando em consideração uma pesquisa realizada pela antropóloga Miriam Goldenberg, que ela pergunta: você, num processo de envelhecimento, deixou de usar algumas coisas em função da idade? Veja bem, dentre as mulheres entrevistadas, 96% responderam sim, deixaram de usar em função da idade. Entre os homens, apenas 6% responderam sim, trocaram seus hábitos. Tu entende, então, que a mulher pode sofrer mais com este preconceito ou até mesmo com o autopreconceito? Os números da pesquisa são inegáveis, mas eu acho que o preconceito, apesar de estar enraizado na sociedade, ele tem que ser combatido na nossa mente, em primeiro lugar. Porque 8% das mulheres, de acordo com essa pesquisa, por exemplo, acham que podem viver como consideram adequado, independente da opinião alheia. Então, se 8% podem, por que 92% também não podem? Por que nós temos que sempre olhar para a sociedade como a certa e a gente como errado? Eu acho que nós temos que trazer para o nosso dia a dia essas questões, trazer esse debate, não há certo, não há errado, há o que a gente acha que naquele momento é o mais adequado. Então, os valores da sociedade mudaram, graças a Deus, com o passar do tempo. E a gente vai se adaptando a cada um deles. Eu acho que se as mulheres pensam dessa maneira, elas têm que se reformular também. Né? Pensar que nós vamos viver mais tempo. Pensar que nós podemos viver plenamente mais tempo. Eu vou citar um exemplo de uma campanha publicitária lançada algum tempo atrás pela Pantene, que valorizava justamente os cabelos grisalhos das mulheres. E teve um sucesso extraordinário. Hoje, cada vez mais, as mulheres, ainda mais com a pandemia, né, não se incomodam em deixar o cabelo grisalho. Mas isso não sou eu que defendo, nem eu estou criticando. Isso cabe a cada mulher perceber se para ela faz sentido ou não isso. Então, eu acho que combater o preconceito significa combater a nossa mente, em primeiro lugar, e depois tentar alterar cada um de nós, hoje um influenciador digital principalmente, alterar a sociedade, o nosso entorno, e se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter muito em breve muito, mas muito menos preconceito na nossa sociedade. Eu estou me referindo a todos os tipos de preconceito. Então, a discriminação é deplorável, a gente precisa combatê-la urgentemente e diariamente. Mauro, esse movimento que já começou a ganhar consistência, esse movimento que eu me refiro é contra o preconceito de idade. Tu entende que ele é irreversível? É totalmente irreversível. A gente chama o preconceito de idade de etarismo, idadismo ou ageísmo. E para você perceber o quanto ele é nefasto, a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa recente que detectou que uma em cada 2 pessoas no mundo já tiveram algum tipo de atitude preconceituosa em relação à idade. Estou me referindo a 4 bilhões de pessoas. No mercado de trabalho, aqui no Brasil, por exemplo, isso é uma realidade. Houve uma pesquisa do InfoJobs recente que demonstrou que 70% dos colaboradores das empresas brasileiras acima de 40 anos já sofreram preconceito. E se a gente vai para os Estados Unidos, esse número aumenta para 78%. Eu estou falando de profissionais acima dos 40 anos. Imagina, com 60 anos pela frente ainda de trabalho, de ser ativo, de exercer a sua atividade, ele aos 40 anos sofre preconceito. Então, a gente precisa combater ele no mundo corporativo, sem dúvida nenhuma, mas bem antes também, na educação básica. Eu defendo que as escolas brasileiras intensifiquem questões como diversidade, inclusão, preconceito, porque é a nova geração
que está agora na escola primária, no maternal, é que pode influenciar a sociedade daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Mas ela influencia hoje também seus pais e seus avós, influenciam o seu entorno, influenciam pessoas que não foram impactadas ainda por esse comportamento que está se alterando, graças a Deus. Então, o trabalho de cada um de nós é tentar incentivar e fazer com que os outros percebam a importância desse tema e saiam da inércia. E cada um se torne também anti-etarista e não só etarista. Mauro, para encerrar, tu dirias que envelhecer não é para amador? Uma questão muito interessante essa, porque a gente fala muito no conceito de envelhecer de um lado e de ser velho do outro. Eu até tenho um artigo na Exame que eu falo sobre isso, em que eu coloco diferenças nessas duas terminologias. Ser velho, você pode ser com qualquer idade. O que eu chamo de ser velho? Não ter motivação, não estar fazendo algo produtivo, não ter um propósito na vida, ser sedentário. Isso é ser velho. Mas envelhecer, todos nós, independente da idade, nós estamos envelhecendo. O que significa isso? Que se a gente, no nosso dia a dia, conseguir se reinventar, conseguir aprender, conseguir se projetar, conseguir ter um networking cada vez mais abrangente, conseguir conhecer lugares e modelos novos de trabalho, por exemplo, a gente está envelhecendo, mas envelhecendo com saúde, envelhecendo com dignidade, envelhecendo com um equilíbrio todo da vida. E isso faz total diferença. Então, esse envelhecimento é super saudável. Agora, ser velho, eu não recomendo para ninguém. E é um desafio, porque aqueles que têm mais idade, 60 a mais, 70 a mais, tiveram uma série de experiências na vida, erraram e acertaram ao longo desse período, mas viveram. Então, a gente tem que também valorizar aqueles que conseguiram chegar até aquele momento. E eles agora podem também ensinar gerações mais novas. E as gerações mais novas podem ensinar eles. Ou seja, essa troca entre gerações é fundamental para o crescimento de ambas. Isso é maravilhoso. Então, percebam no seu dia a dia quantas pessoas mais velhas já te impactaram. Sejam teus pais, seus avós, sejam professores, sejam mentores, sejam chefes, líderes. Quanto não vale essa experiência, esse conhecimento acumulado ao longo de vários anos, seja pessoal, seja profissional. Às vezes o aprendizado vem da vida, né? Eu costumo falar que a gente aprende com tudo e com todos o tempo todo. Então, quando a gente consegue perceber isso e integrar tudo isso, a gente é muito mais feliz no nosso dia a dia. Perfeito, Mauro. Sempre um prazer que tu compartilhe conosco tantas informações, tanto conhecimento e essa consistência que tu dá ao combate ao preconceito de idade. Muito obrigado, foi uma honra a tua presença no De Bem com a Vida. Para mim foi um prazer, para mim é uma satisfação imensa eu sempre conversar contigo e parabéns por abordar esse tão pertinente e relevante tema. Muito obrigada. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519-9863-2790.
Flávia Vieira, capacitação e treinamentos para que a sua empresa venda mais e negocie melhor. Faça o contato através do WhatsApp 98207-2259 com o prefixo 51. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos, nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Web Produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. O Rio Grande do Sul trabalha sério para construir um projeto que promova a envelhecência ativa excepcional. Para conversar sobre este tema, sobre essa possibilidade, nós trazemos agora aqui para o De Bem com a Vida uma pessoa que sabe muito, estuda muito e vem trabalhando muitíssimo para que nós todos tenhamos uma envelhecência excepcional. Eu converso com Lélio Luzardi Falcão. Lélio é presidente do Conselho Municipal do Idoso de Pelotas, é também presidente do Instituto Amigos do Fórum Social Mundial Porto Alegre e também é presidente de uma entidade conhecida por IAFSM aqui de Porto Alegre. Como vai, presidente? O senhor está de bem com a vida? Com certeza estou de bem com a vida, Cris, ainda mais participando do teu programa, tá? Grande abraço a todos que estão também te acompanhando ou nos acompanhando neste programa. Presidente, muito obrigada. E de imediato eu lhe pergunto, o que está sendo feito, o senhor que está à frente de tantas entidades e tantos movimentos em favor da pessoa idosa, o que o senhor destaca em termos de ação para a promoção de uma envelhecência saudável? Primeiro, esse tema do envelhecimento é um tema bastante recente no mundo e no Brasil mais ainda, tá? Mas eu participei da montagem da última Conferência Estadual do Idoso e nós viemos tensionando porque o Rio Grande do Sul, que tem toda uma tradição do envelhecimento, né? Algumas cidades já amigas do idoso, programa da ONU e tal, né? Mas nós não temos nos 497 municípios gaúchos conselhos municipais de idoso, o que é uma lástima. Nós não temos menos ainda fundos municipais do idoso. E o Conselho Estadual do Idoso tem se esforçado, mas eu creio que nós não temos ainda 50% dos municípios gaúchos com esta dinâmica que é fundamental, porque para que nós possamos atender cada uma das pessoas, cada um dos bairros, cada um dos municípios, que é onde acontecem as políticas dos idosos, é fundamental que todos tenham seus conselhos. Não é muito difícil, porque um conselho municipal de uma cidade pequena basta 3 secretarias da prefeitura ou algum outro e 3 entidades que pode ser uma associação de bairros, uma associação religiosa, um clube de serviço como Rotary, Lions, alguma coisa. Então, veja, a não existência do Conselho do Idoso falta de vontade política dos municípios e falta, talvez, de uma influência maior que a gente tem começado a fazer usando a Assembleia, usando os nossos mecanismos. É uma pena que, nesses últimos momentos, né, a Secretaria de Estado, que vinha trabalhando com o secretário Mauro Rachid, fez um trabalho fantástico, mas quando ele se deslocou para outra secretaria,
o trabalho baixou um pouquinho. Esperemos que no próximo governo, seja quem seja, não estou falando de campanha política para ninguém, mas que a gente possa avançar muito nessa condição de todos os municípios terem o seu conselho. Veja, o Rio Grande do Sul tem 2,2 milhões de eleitores com mais de 60 anos. Então, as políticas para os idosos têm que estar muito na boca de todo mundo. Lélio, o que tu entendes como a primeira ação, o que se busca enquanto entidades, enquanto movimentos, na prática, porque a pessoa idosa possa usufruir de todo esse trabalho? Primeira coisa, o Brasil é um dos poucos países, ou talvez o único, que tem o Estatuto do Idoso, aprovado em 2003. Tá? Vai fazer agora, o ano que vem, 20 anos da sua existência. E eu acho que a grande maioria, não vou dizer que tem certeza, não leu o Estatuto do Idoso. Tem entidades que não conhecem o Estatuto do Idoso. E o desconhecimento das suas potencialidades é um dos grandes desafios que eu vejo. Então, esta condição de que as pessoas reconheçam os seus direitos, de que as entidades que têm que atender, como a Brigada Militar, as guardas municipais, a área da saúde, a área da educação, que saibam que aquilo é uma lei federal que tem que ser cumprida, tá? Isso é fundamental, e nas entidades em que a gente tem atuação, é isso que a gente tem pautado, né? Que são, no meu entendimento, a base das políticas sociais para os idosos. E, a partir delas, né, nós estamos em campanhas muito fortes, juntamente com o governo, com o Conselho Estadual, com o Conselho Nacional, com a Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa. Nós estamos muito fortes, acho que essa condição da Cidade Amiga do Idoso, que é um programa feito por um médico brasileiro quando esteve em Genebra, tá? Em 2007, nós estamos em 2022, 15 anos. E nós temos no Brasil, acho que menos de 20 cidades amigas do idoso. Pelotas entrou na rede agora dia 20 de maio, faz pouco tempo. Porto Alegre entrou e não avançou. Que eu saiba, a cidade entrou um pouquinho depois, mas que concluiu o procedimento é Veranópolis. Eu gostaria que, no mínimo, 50%, 10% dos municípios gaúchos fossem cidades amigas do idoso ou estivessem avançando neste caminho. Porque aí são 8 eixos que vão envolver mobilidade, habitação, respeito, educação, uma série de ações fundamentais para que os idosos tenham protagonismo, que eles continuem vivenciando essas ações. A nossa entidade aqui, Pelotas, tem sido muito forte nisso, tá? Nós estamos no RENADE, que é a rede nacional, viramos Cidade Amiga do Idoso, estamos promovendo o mês do idoso com uma série de ações e estamos trabalhando para irmos a Santiago do Chile, onde vai ser feita a avaliação da última conferência, né? Então, Madrid mais 20 vai acontecer em Santiago do Chile. Estamos trabalhando a questão do Fórum Social, né? E essa divulgação de todas as ações hoje que podem beneficiar um envelhecimento ativo e saudável, que estamos na década do envelhecimento promovido pela ONU. A ONU aprovou isto dia 15 de dezembro de 2020. Lélio, não posso encerrar essa nossa conversa sem te perguntar sobre esse Fórum Mundial do Idoso que acontece aqui em Porto Alegre para a honra de todos os porto-alegrenses e gaúchos. Eu queria agradecer muito porque nós tivemos na Tunísia, num Fórum Social Mundial, e aprovamos no Conselho Mundial do Fórum Social, aquele grande, que iniciou em Porto Alegre em 2001, tá? Que faríamos o fórum temático sobre esse viés da população idosa. Já fizemos 7 edições, é verdade que as 2 últimas com essa condição de que tivemos a pandemia, algumas dificuldades, e ele acabou migrando para uma atividade mais virtual do que presencial. Acreditamos que esse ano, em janeiro, a gente vai retomar uma forma bastante presencial, estamos negociando com a Assembleia, promovendo reuniões, mensais, vamos passar agora a quinzenais, nas quintas-feiras, ali no espaço do Fórum Democrático, na Assembleia. Mas de 23 a 27 de janeiro, vamos realizar o 8º Fórum Social Mundial da População Idosa, debatendo uma série de temas que são construídos, como todos os fóruns são, né, de uma forma parceira com as entidades, com as universidades. Tal. Então, nós temos um embrião que na segunda-feira inicia o fórum, na sexta-feira termina o fórum. E neste meio aí, teremos
100, 200, 500 oficinas, seminários, atividades, né, que são construídas pelas pessoas, pelas entidades que vão promovendo, vão inserindo na rede. Já tem site, já tem uma série de coisas, como o espaço é pequeno, mas eu te agradeço e vou passar brevemente, a nossa assessoria de comunicação vai passar para o teu programa, tá? As formas de acessar os sites, de se inscrever no fórum, de participar dele presencialmente ou virtualmente, e já estamos negociando com a Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, as universidades e outros espaços. Este ano a gente usou o Mário Quintana, a Faculdade Factum, o Cine Capitólico, que a gente passou ali, uma série de filmes sobre os idosos ali, temos parcerias muito boas com secretarias de Estado, secretarias municipais e com diversos outros organismos e entidades que atuam com idosos, tá? Perfeito, sim. Existe um universo de assuntos que nós queremos colocar, divulgar e voltaremos a conversar sobre esse tema que interessa não só para quem tem 60 a mais, como também para quem quer chegar a esta idade de bem com a vida. Um grande abraço, presidente Lélio Falcão. Um grande abraço a todos e agradeço o espaço. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519-9863-2790. Flávia Vieira, capacitação e treinamentos para que a sua empresa venda mais e negocie melhor. Faça o contato através do WhatsApp 98207-2259 com o prefixo 51. Por que será que eu mostrei esses dois comprimidos? Ambos servem para a mesma coisa, só que são de indústrias diferentes. Ele está inteiro sem uma divisão no meio, vocês perceberam? Sabe o que isso quer dizer? Que o princípio ativo está espalhado dentro daquele comprimido. O que tem uma linhazinha no meio, a fábrica quer me dizer que eu posso dividir, que nos dois lados existem a mesma quantidade de princípio ativo. O outro, ele não tem aquela linhazinha no meio. Isso quer dizer que o princípio ativo pode estar em qualquer área daquele comprimido. Preste atenção a isso. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais. No Facebook, De Bem com a Vida TV.rs. No Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp. 51 9 91 15 20 90. A nossa correspondente internacional, jornalista, mochileira, Silvia Triboni, direto da Europa, antecipa os segredos da longevidade do povo grego. Olá, sou a Silvia Triboni, 65 anos, mochileira, viajando por esse mundo para contar para minhas amigas e meus amigos como é bom viajar, como faz bem para a nossa saúde integral, a nossa longevidade. Olha onde eu estou, gente.
Eu estou aqui em Atenas, na Grécia, e estou aqui sentada nas escadas de um teatro chamado Odeon de Herodes Áticos. É o teatro que tem dentro da Acrópole. Provavelmente você já viu algum show na internet, não é? De algum maestro famoso como Yannis, por exemplo. Então, é aqui, ó, é neste teatro lindo. E lá atrás é o Partenon. Que tal? Um lugar lindo, hein? Estou aqui na minha viagem, nas minhas explorações, né? Eu gosto muito de pesquisar, de escrever, né? Sou jornalista, sou repórter na área da longevidade e do envelhecimento ativo. E estou sempre atrás de informações que possam nos ajudar a bem envelhecer, né? A ter um envelhecimento saudável, ativo. Tá? E é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje, não é? Nos preocupando com esse nosso futuro, que é uma construção que depende de cada um de nós também. Estou já terminando essa minha expedição aqui na Grécia, tá? E vim especialmente para visitar uma ilha chamada Icária. Para quem não sabe, Icária é uma das 5 Blue Zones que existem no mundo, locais onde as pessoas vivem por mais de 100 anos, com muita saúde, com muita disposição. Existem outros lugares, esses são lugares, digamos assim, classificados como Blue Zones. E Icária, na Grécia, é um deles. Eu já visitei a Sardenha, na Itália, que também é uma Blue Zone. E fui para essa ilha de Icária, que não é uma ilha que tradicionalmente as pessoas vão quando visitam a Grécia. Normalmente visitam Mykonos, Santorini e outras mais. E eu escolhi Icária justamente para pesquisar a Blue Zone, conhecer as pessoas e ver, né, quais são os segredos da longevidade do povo grego. Icária não é destino clássico da Grécia, então era a paz, aquela paz que é um dos segredos da longevidade. Já vou fazendo um spoiler aqui do que eu vou escrever. A longevidade do povo grego, daquela ilha famosa, tá? Inclui nos seus segredos a vida tranquila, sem pressa, mas é sem pressa mesmo, tá? Totalmente diferente de Mykonos, Santorini, que são ilhas conhecidas até por suas festas, né? Delícia, gostei muito de Mykonos, tá? É uma outra vibe, mas a beleza nem se fala, não é, gente? Então, eu quero muito enfatizar a importância que é, no meu entender, e de tudo que eu já estudei e pesquisei, da gente conhecer lugares novos, pessoas diferentes, nos desafiar também para novas línguas. Lógico que eu não aprendi a falar grego, mas aprendi pelo menos uns cumprimentos, não é? Tudo isso nos ajuda no nosso desenvolvimento como pessoa e no nosso desenvolvimento na área social, cognitiva, sem falar que a gente anda muito. Olha só, por trás de mim aqui passando quantas pessoas. Fazer turismo, gente, viajar, mesmo na nossa cidade, não importa, faz muito bem para a nossa saúde, tá bom? Então eu deixo aqui o meu grande beijo e fico à vontade para conversar o que você quiser sobre as minhas experiências nas viagens e sobre longevidade que eu tenho feito ao longo da minha vida, tá bom? Muito obrigada, um beijo. O programa De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo muitíssimo o prazer e a honra da sua companhia. Desejamos uma feliz semana e fique conosco no nosso próximo encontro. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Web Produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba, você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul.